Olá pessoal, seguindo aí com os nossos vídeos, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a seção 3.4 do nosso livro-texto, tá? Em essência, a gente vai falar da regra da cadeia. Na verdade, o que vem a ser a regra da cadeia? Na verdade, é uma regra para a gente derivar uma composição de duas funções, ok? Essa regra, com certeza, dentre as regras de derivação que a gente conhece, é a mais importante, ok? Todo aluno, toda aluna que faz um curso de cálculo, ele precisa saber a regra da cadeia, tá? Sob pena de, eventualmente, não ter sucesso no curso, tá? Se não lidar bem com ela, ok? E esse cadeia não tem nada a ver com prisão, ok? Sempre falo isso para os alunos. Isso vem do inglês de chain, tá? É de encadeamento, ok? Na verdade, a regra da cadeia ela é uma regra para a gente derivar um encadeamento de funções. Na verdade, a gente vai começar com uma composição de funções, ok? Mas se a gente tivesse uma composição de N funções, a gente consegue aplicar ela. Ou seja, ela permite a gente derivar muita coisa, ok? Só para introduzir, fazendo mais ou menos como o Stuart faz no livro-texto, eu vou apresentar para vocês algumas funções, tá? E por alguma razão eu vou usar a letra G maiúscula aí para definir essas funções, tá? Então, uma delas, vamos pegar aqui a função que para cada x associa a raiz de x² mais 1. Já vou colocar aqui do lado uma outra função, g de x, como sendo o seno de 2x, ok? E vamos colocar aqui do lado, por exemplo, x ao cubo menos 1 elevado a 100. São três funções, ok? Eu posso pegar essa primeira e chamar de 1, a segunda de 2, a terceira de G3. O meu objetivo aqui é derivar essas três funções, de acordo? Só que primeiro eu quero observar o seguinte, que nesse primeiro caso aqui, no caso da G1, se a gente definir uma função, né, que para cada x associa x² mais 1, vou chamar essa função de f, ok? Não, desculpa, não vou chamar ela de f. Depois eu já vou explicar por que não. Eu vou chamar ela de uma função com o nome u. E eu pegar essa outra função aqui, que para cada x, agora sim f, associa a raiz de x, o que eu percebo é que a G1 de x nada mais é do que o quê? Né? Observa que entra um x. A primeira coisa que é feita é exatamente pegar o x elevado ao quadrado e somar 1. Ok? x² mais 1. O que é o x² mais 1? É exatamente a imagem do x que entrou pela função de nome u, né? E depois eu vou ter que tomar a raiz desse resultado. E a f pequena aqui é exatamente a função que faz isso. Dado um x de entrada, a saída é exatamente a raiz desse cara. Então, que eu tenho isso aqui. Tá? E nesse caso, isso eu posso escrever como f bola u de x. O que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, que a minha função G1, né, definida desse jeito, ela nada mais é do que a composição de duas funções mais elementares. A minha função u e a minha função f. Na verdade, a G1 de x é exatamente f bola u de x. Ok? E uma pergunta que a gente faria aqui é o seguinte. Bom, antes de fazer a pergunta, a gente sabe derivar a função u? Né? Se u de x é x² mais 1, a gente já viu nos vídeos anteriores que o linha de x é 2x. E a gente sabe derivar f? Sabemos também, né? Porque f nada mais é do que x a meio, né? Então, é exatamente meio x a meio menos 1, ou seja, meio x elevado a menos meio, ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Então, agora sim a pergunta, conhecendo a derivada da u e a derivada da f,
será que eu não conseguiria compor a derivada da função original G1? A resposta é sim, a gente vai conseguir fazer isso, ou seja, só conhecendo as derivadas de U e de F, a gente vai conseguir montar, né, ou vai conseguir encontrar a derivada da função G1, ok? Que ferramenta permite fazer isso? É exatamente a regra da cadeia, tá? Vou falar para vocês aqui um pouquinho ela, ok? Deixa eu só fazer o mesmo comentário aqui para a função G2, né? No caso da função G2, vou pegar aqui a canetinha verde, a gente entra com x. Qual é a primeira conta? 2 vezes o x, né? Então, aqui tem uma função que para cada x associa 2x. E essa função eu vou chamar de u, ok? Eu vou definir essa função. Depois, eu pego esse 2x e faço o quê? Calculo o seno. Então, aqui eu tenho a função seno de x, que vai ser exatamente a minha f. Se vocês observarem, o g2 de x é o quê? Eu pego o x que entra aqui, a primeira coisa que eu faço é 2 vezes ele, ou seja, calculo a u, né? E logo em seguida eu aplico a f. Isso aqui é exatamente f bola u de x. Ok? Novamente, essa função g2, definida desse jeito, seno de 2x, ela difere da função usual seno de x, né? Mas ela é uma composição de duas funções elementares, ok? Que é exatamente a f e a u aí, que foram apresentadas, ok? Comentário novamente, como eu fiz antes, né? Observe que a função u, a derivada dela é bastante elementar, né? Derivada 2x com relação a x é 2. E a função f, a derivada também é elementar. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma função mais genérica e decompondo ela como funções mais básicas. E o curioso é que essas funções básicas, eu sei derivar elas facilmente, né? Então, mais uma vez, repetindo a pergunta, conhecendo a derivada de u e de f, será que eu tenho condições de conhecer a derivada de G2? A resposta é a mesma, sim. E a gente vai aprender, ou eu vou passar para vocês agora, né? Nos próximos minutos, ok? Uma técnica para fazer isso, tá? No caso aqui da nossa função G3, verde aqui, mesma coisa, né? Entra um x. Primeira operação que a gente faz é x ao cubo menos 1, não é? Na verdade, primeiro é x ao cubo, depois subtrai 1. Então, eu posso pegar aqui e definir uma função u, que é x ao cubo menos 1. E depois, o que a gente faz com x ao cubo menos 1? Ele eleva a 100. Então, existe uma outra função aqui, que eu vou chamar de f, que dado um x que entra, o retorno, ou a saída, é x elevado a 100. Por que eu fiz isso? Porque a nossa função G3 é exatamente, entra x, eu vou fazer u desse x e depois eu vou fazer f do resultado. Ou seja, mais uma vez eu tenho f bola u de x. Tá? E nesse caso, se vocês analisarem a função u, é um polinômio de grau 3, a função f é um polinômio de grau 100. Então, a função G3 aqui é exatamente a composição de um polinômio de grau 3 com um polinômio de grau 100, ok? O que a gente poderia fazer, ou novamente exercitar, né? É que a função u, a gente conhece a derivada dela, e a função f também. 100x a 99, né? Então, é a regra da potência, ou seja, a regra do tombo, né? Novamente, na verdade, nos 3 casos, eu tenho composições de funções bastante elementares, né? As 3 funções são composições de funções elementares, e eu sei a derivada dessas funções elementares, né? O que eu gostaria, a pergunta que eu sempre fiz aí é, será que eu consigo a derivada dessa composição sabendo as derivadas de cada uma delas separadamente? Então, a resposta para isso é a regra da cadeia, ok? Vou pegar aqui uma outra página, tá? Eu vou enunciar aqui ela rapidamente, tá? Regra da cadeia.
ok? E vou usar exatamente a notação que eu estou usando agora. Eu acho que ela é mais simples, ok? Até difere um pouco da notação que o Stewart usa no livro, tá? Eu vou supor que eu tenho uma função g que é definida exatamente como f bola u de x, ou seja, f de u de x, ok? O que a regra da cadeia nos diz pra gente, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês as hipóteses. Primeira coisa, né, que a regra da cadeia diz é o seguinte, entre o x, então eu vou ter que fazer u de x. Então, será que a derivada da função u com relação a x existe? Então, isso para a gente vai ser uma hipótese. Tá? A derivada da função u na variável x existe, ok? E uma segunda hipótese é com relação a f. Será que a derivada da f, então a f vista como uma função à parte, né? Será que a derivada da função f com relação à variável dela, ok? Aplicada em u de x existe? A gente vai supor que sim. Então, essa seria uma segunda hipótese, ok? Então, na verdade, o que eu estou supondo é que a g é exatamente a composição de f com u, né? Que é escrita desse jeito. E eu estou supondo que a u tem derivada em x e a f tem derivada em u de x. Bastante razoável essa hipótese, ok? Se isso for uma verdade, até vou escrever aqui em vermelho, então a função g, ela tem derivada no ponto x, ou seja, g' de x existe. E, agora vem a parte importante, a derivada da função g no ponto x nada mais é do que o produto das derivadas de f, e u, ok? Então, a gente conhece a derivada da função f, a gente conhece a derivada da função u, ok? Separadamente, né? Se eu olhar essas funções separadamente, eu conheço essas derivadas. E quando eu falo em produto, aí eu só tenho que ter cuidado, tá? O que a regra diz pra gente? Que a derivada da g com relação a x nada mais é do que a derivada da f na variável dela, ok? Aplicada aonde? Em u de x, vezes a derivada da u com relação a x, né? Aplicada em x, tá? Essa é a famosa regra da cadeia, ok? Eu vou observar isso mais à frente, mas já quero chamar a atenção aqui. Esse linha que aparece aqui, né, é a derivada da g, com relação a quem? A variável dela, né? Nesse caso aqui seria x, ok? A variável da g é x. Isso, claro, aplicado em x. Isso é exatamente a f', ok? Então, sempre cuidar. F' é derivada da f com relação à variável dela, só que aplicado na função u de x, ok? Vezes essa derivada de u com relação a x, de acordo? Então, vamos avançar um pouquinho, tá? Eu vou novamente escrever o resultado aqui, né? Eu tenho f bola u, função de x, ok? E eu estou derivando com relação a x, ok? E o que a gente percebe é que isso é igual a derivada, aí cuidado, né? Derivada da f na variável dela, ok? Aplicado em u de x vezes u na variável dela, novamente, aplicado em x, ok? Então, cuidar com essas derivadas aí, de acordo? Ideias da demonstração desse resultado existem no livro, no Google, livros de análise matemática, ok? Na verdade, o meu objetivo aqui é tentar facilitar a vida de vocês no sentido de que vocês entendam o resultado, ok? Se alguém se interessar por tentar buscar demonstração, né, fica à vontade, né? Pode até me procurar para a gente conversar sobre isso, ok? Então, vamos ver uma coisa. Aquela função G1, lembra? Função G1 nada mais era do que raiz de x² mais 1. Né? Nesse caso aqui, quem era f de x? Era raiz de x. E quem era u de x? Era x² mais 1. Tá? Essa função u aqui eu já quero chamar
eu já quero começar a chamar a atenção de vocês, tá? Essa função u normalmente, ó, se você substituir isso aqui por u, é como se tivesse raiz de u, ou seja, u a meio, ok? Ela está escondendo alguma informação, né? A função u esconde alguma informação, e nesse caso ela está escondendo exatamente o x² mais 1, ok? Se você faz isso, você observa que a g1 de x nada mais é do que a raiz desse u, ou seja, esse u elevado ao meio, ok? E o que a regra da cadeia está falando para a gente, vamos lá novamente, é que se você pegar a g1 e tentar derivar ela, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai derivar a f na variável dela. Então, vamos lá. Quanto que é a derivada da f? É a derivada de x a meio, ou seja, é 1 sobre 2 raiz de x, né? Então, eu vou pegar a derivada da f na variável dela e vou aplicar onde? Em u, ok? Então, aqui é como se tivesse 1 sobre 2 raiz de u. Mas quem é u? É o x² mais 1, ok? Mas depois a gente recoloca o u como função de x aí, vezes o linha de x. Mas quem é o linha de x? É exatamente 2x. Então aqui eu tenho 2x. Isso aqui, se quiser, cancela o 2 com o 2, é exatamente x dividido por raiz de x² mais 1. O que eu fiz aqui, eu substituí o por x² mais 1. Ok? O que normalmente a gente faz na prática, a gente não fica escolhendo a f, a u, né? Normalmente a u a gente escolhe automaticamente, né? Quando eu defini a g1 desse jeito, observa que o u aqui ele escondeu o x² mais 1, né? E no final das contas isso é u a meio. Então, o que a regra da cadeia fala pra gente é que se você pegar aqui g1 de x e calcular a derivada, tenta olhar isso aqui, ó. Como se deriva u a meio, né? É regra da potência, regra do tombo. Então, é meio u a meio menos 1, ou seja, menos meio. Só que a conta não para por aí, né? Você ainda tem que multiplicar, né, por o linha de x. Ok? E se você for fazer a continha, né? Isso é exatamente meio sobre raiz de u vezes o linha de x. E isso é isso aqui. De acordo? A gente precisa fazer vários exemplos para começar a entender o processo, ok? O nosso segundo exemplo, que eu apresentei lá no início para vocês, a gente tinha uma função g2 de x, que era exatamente seno de 2x, não era? Deixa eu ver se eu não peguei uma função errada aí. Só um segundinho, g2 de x, seno de 2x. Então, vamos lá. Ok? O que normalmente a gente faz, então? Esse cara aqui, a gente chama de u. Então, é como se eu tivesse seno de u. Obviamente que, nesse caso, vamos colocar em outra. Quem é u de x? É 2x. Ok? E, obviamente que você tem uma outra função aí, que seria a seno de u, né, na verdade, mas a gente define ela como sendo a nossa f pequena, né? Deixa eu escrever aqui como f de x como sendo seno de x. A função u a gente sabe derivar, o derivado é 2. E a função f a gente sabe derivar também. Eu tenho aqui o cosseno de x. Ok? Então, a regra da cadeia diz pra gente o quê? Que para derivar g2, o que a gente faz? A gente pega a f, deriva ela, aplica em u de x, né? De acordo? Vezes o linha e aplica em x. Observa que esse seno de u aqui nada mais é do que... Quem é seno de u? É f de u, certo? Só que, na verdade, é f de u de x. Aqui a gente está omitindo o x, ok? Mas a gente sabe que ele existe. Então, nesse caso aqui, como que fica a derivada? Eu vou ter que buscar a derivada da f. A derivada da f está aqui. O que a derivada da f faz com x? Leva em cosseno desse x. Então, aqui o que eu tenho
O que a regra da cadeia fala para a gente? Como que eu derivo seno de U? Deriva seno de U com relação à sua variável, ou seja, com relação a U. Então, como que vai ser derivado? Vai ser igual aqui a cosseno de U. Só que eu tenho que multiplicar por U', certo? Então, cosseno, quem é U? É o x². Agora, quanto que é o U'? Está aqui. Por quê? Esse cara que está aqui é exatamente o meu U de x. Então, quanto que é a derivada de x² com relação a x? É 2x. Então, eu tenho 2x. Ou seja, 2x cosseno de x². Ok? Então, o que eu queria chamar a atenção aqui. Na sessão anterior, a gente falou das derivadas das funções trigonométricas, né? Então, por exemplo, se eu pegasse seno de x e derivasse com relação a x, quanto dava isso? Cosseno de x. Agora, o que a gente aprendeu? Que se você tiver o seno não do x, mas de uma função de x, quanto que é a derivada com relação a x agora? É exatamente o cosseno de u vezes U'. Ok? Então, a gente está usando o que a gente aprendeu, só que como o u agora é função de x, você deriva daquele jeito, só que você tem que completar agora com o produto, né, com a derivada desse u que você, que na verdade você omitiu, né, que no final das contas é a função de x. Ok? Na verdade, a regra da cadeia é isso, é a regra em muitos exemplos, muitos exercícios. De acordo? Um outro exemplo, f de x igual a exponencial de 3x. Ok? Como que eu poderia derivar isso, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é entender isso como exponencial de alguém. Na verdade, eu estou escondendo alguma coisa aqui, que é o 3x. Ok? Daí, obviamente, as perguntas que vêm são essas, né? Eu sei derivar com relação a u, a função e na u? Bom, a derivada de e na x com relação a x é na x. Então, a derivada de e na u com relação a u é na u. Ok? Só estou mudando o nome da variável, né? É na u. Ok? Agora tem a função aqui que eu chamei de u, né? Vamos lá. Essa função aqui eu chamei de u, né? Qual que é a derivada com relação a x de u, né? De x? É exatamente 3. Então, o que a regra da cadeia diz pra gente? Que a derivada de e na u vai ser exatamente o e na u, só que agora eu tenho que completar com U'. Ok? E na u é quanto? É elevado a 3x vezes U', que é 3. Ok? Então, mais uma coisa. Lá, vamos colocar com outra cor aqui, para chamar atenção. Né? Nos vídeos anteriores, a gente foi lá, então, vamos lá, e calculou a derivada com relação a x de e na x. E isso é próprio na x. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está pegando aqui e não elevado a x, mas como se fosse uma função de x, e calculando a derivada com relação a x. O que a regra da cadeia diz pra gente? Que essa derivada nada mais é do que e na u, parte de x, só que você tem que multiplicar por U' de x. Tá? Vocês vão observar nas tabelas derivadas que a gente está montando, mas que elas existem, né? Por exemplo, se você derivar e na u, sempre quando você enxerga u como uma função de x, e a derivada aqui é com relação a x. Quanto que é a derivada de e na u? É e na u vezes U'. Há pouco eu falei para vocês do seno de u, né? Quanto que é a derivada de seno de u? Novamente, essa derivada é com relação a x. Eu já estou supondo u como função de x. Isso é exatamente cosseno de u vezes U'. Ok? E a gente vai completar a nossa tabela de derivadas exatamente desse jeito. Ok? Quando eu estou derivando com relação a x, beleza. Agora, quando eu estou derivando com relação a x, mas tem a variável u lá, a gente tem que fazer ter cautela com isso. Tem que fazer Na verdade, a gente tem que usar direitinho a regra da cadeia. De acordo?
Outro exemplo, vamos pegar g de x, já que a gente usou a função e elevado a 3x, vamos colocar aqui e elevado a seno de x. Então, o que é g de x? Ela é uma composição de duas funções, né? É na x com seno de x. Ok? Mais uma vez, o que a gente faz? A gente pega o seno de x aqui e esconde. Feito isso, quem é g' de x? G' de x, quanto que é derivado de e na u? É o próprio e na u, só que agora tem que multiplicar por u'. Quem é u? É o seno de x. Quem é u'? É derivado do seno, que é o cosseno. Ok? E encerrou. De acordo? A regra da cadeia, em essência, é isso, tá, gente? Eu vou fazer a solução, eu vou apresentar para vocês aí a solução de mais alguns exercícios, tá? E vou discutir um pouquinho ainda a função exponencial, mas o que a gente precisa fazer é treinar bastante, ok? Um outro exemplo, vou pegar aqui, f de x igual a x mais 4 elevado a sexta, ok? Deixa eu só apagar aqui, vezes, vamos colocar aqui, x à quinta menos 7x mais 8 elevado à terceira, ok? Suponha agora que eu queira derivar esse produto aí, de acordo? Bom, primeira coisa que a gente vê é que a gente tem um produto de duas funções. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Regra do produto. Regra do produto, eu pego x mais 4 à sexta e derivo e multiplico por x à quinta menos 7x mais 8. E aqui não faço nada. Mais x mais 4 à sexta vezes x à quinta menos 7x mais 8 ao cubo, só que agora limpo. De acordo? Vamos chamar atenção aqui. O que eu estou fazendo? Derivada do primeiro vezes a segunda, mais a segunda, mais o primeiro vezes a derivada da segunda. Isso é a regra do produto de derivadas. Ok? Então, primeiro usei a regra do produto. Agora, é claro que para eu executar isso, eu preciso saber essas duas derivadas aqui. Tá? Bom, vamos ver essa primeira aqui. Como que funciona? Eu preciso saber derivar x mais 4 à sexta. Se fosse x à sexta, eu saberia derivar. Bom, então o que a gente faz? Pega esse cara aqui e chama ele de u. Eu sei derivar u à sexta? Sim, a derivada de u à sexta, como que é? 6 u à quinta, então já vou colocar aqui o u, vezes u'. Quanto que é a derivada de x mais 4? É 1. Vezes x à quinta menos 7x mais 8 ao cubo. Mais x mais 4 à sexta. Novamente, esse cara aqui eu vou chamar de u. Eu sei derivar u à terceira? Sim. É 3u ao quadrado. Então, vamos colocar o u aqui. Vezes u'. Qual que é a derivada de u'? Eu tenho um polinômio de grau 5 aqui, né? Então, 5x à quarta menos 7. Precisa simplificar alguma coisa? Para os nossos objetivos aqui, não, ok? Na verdade, eu já tenho aí a derivada que eu estou buscando. Ok? Só adaptação da regra da cadeia. De acordo? Então, vamos lá. Mais uma... Tem um exercício que é bacana. Na verdade, um exemplo no livro texto, que é exatamente isso aqui, ó. Seno do cosseno da tangente de x. Então, o que a minha função f faz? Né? Primeiro, o que a minha função f faz com ponto x? Primeiro, calcula a tangente x. Então, essa é a primeira função. Depois, pega a tangente e faz o quê? O cosseno dela. Então, tem uma segunda função aí que é o cosseno. E depois, calcula o seno. Ok? Então, o que a gente faz inicialmente? Eu pego esse cara aqui e escondo ele como sendo u. Eu faço a pergunta, eu sei derivar seno de u? Essa é a pergunta, então vamos lá. Eu sei derivar seno de u? Sim. É cosseno de u, vamos já colocar aqui,
U vezes U'. De acordo? Claro que teve uma pergunta. Eu sei derivar U'? É outra história. Então, vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui é U. Então, eu vou trazer ele para cá já. Né? Não tem nem razão dele estar. Então, cosseno do cosseno da tangente de x. De acordo? Agora, eu preciso calcular U'. Mas quem que é U'? É exatamente a derivada disso aqui com relação a x. Ok? O que eu posso fazer agora é simplesmente apagar aqui, tá? E eu vou apagar aqui também, ok? Eu preciso calcular a derivada do cosseno da tangente de x. Agora, eu vou dizer que a tangente de x é o meu novo u. E lembrando que eu preciso derivar cosseno da tangente de x, certo? Então, como que fica a derivada? Como que é a derivada de cosseno de u? É menos, vou colocar um menos aqui, ok? Menos o seno de u vezes U'. Agora, o u está aqui, né? Ele está aqui e eu preciso calcular o U'. Bom, vamos lá, pegar a borracha de novo aqui e colocar no lugar aqui quem é o u, né? É a tangente de x. Opa, sobrou parênteses aqui. Tangente de x. Agora eu preciso calcular o U'. Mas quem é o U'? É a derivada da tangente. A derivada da tangente é exatamente secante ao quadrado. Vocês entenderam? No final das contas, o que a gente está fazendo? Eu queria derivar isso aqui, né? Eu queria derivar isso aqui. Então, a gente vai fazendo por partes, né? Eu peguei o seno. Eu sei a derivada de seno de u? Sei, é cosseno de u vezes U'. Só que agora, o U' é derivada disso aqui. Eu sei a derivada de cosseno de w? Né? Se eu não quisesse usar o mesmo u. Eu sei, é menos o seno de w vezes w'. Ok? Aí começa a explicar um pouquinho o nome da regra da cadeia, né? Porque aqui eu tenho um encadeamento de 3 funções. Seno, cosseno e tangente do arco x. E eu sei derivar cada uma delas. E o que eu fiz aqui? Eu acabei, eu acabei utilizando a derivada de cada uma delas, claro, usando a regra da cadeia, para compor a derivada da f'. Tá? Uma coisa bem importante aqui é que se você tentar calcular isso aqui usando o limite, a nossa vida fica bem complicada. Ok? Na verdade, bastante complicada. Beleza? Vamos lá. Será que eu tenho mais algum exercício que eu poderia discutir com vocês? Na verdade, eu falei de muitos exemplos, né? Eu vou pegar um exercício aqui, o exercício 34, tá? Da seção 3.4. O exercício 34 diz o seguinte, ó, o y é x² exponencial de menos 1 sobre x. E o objetivo é calcular a derivada de y com relação a x. Primeira coisa que você tem que observar, que você tem um produto. Então, o que eu vou fazer? Regra do produto. x²', essa derivada é bem fácil, né? Vezes é a menos 1 sobre x. Mais x² vezes é a menos 1 sobre x'. Então, vamos lá. Derivada de x², quanto é? 2x vezes é a menos 1 sobre x, mais x². Agora, aqui que vem a parte que tem que cuidar. Eu preciso derivar a exponencial de menos 1 sobre x. Então, na verdade, esse menos 1 sobre x eu vou esconder como sendo meu u. Ok? E daí vem a pergunta, como que eu derivo e na u? Né? A derivada de e na u vezes u'. Então, aqui vai ficar e a menos 1 sobre x vezes menos 1 sobre x'. Ok? Agora, menos 1 sobre x', quanto que é a derivada? É exatamente a derivada de menos x a menos 1. Ou seja, regra da potência, o menos 1 desce, né? Então, vai ficar menos 1, ok? Dá mais 1, x a menos 2, ou seja, 1 sobre x². Então, isso aqui fica 2x é a menos 1 sobre x, mais x² é a menos 1 sobre x, vezes a derivada de menos 1 sobre x, é 1 sobre x². Se quiser, né? A gente pode cancelar isso com isso, ok?
Aqui dá para fazer até uma continha. Colocar o E a menos 1 sobre x em evidência e sobra 2x mais 1, concorda? Então, coloquei esse cara aqui em evidência e sobrou 2x mais 1. Perfeito? Essa é a derivada dessa função aí. De acordo? Eu vou fazer um outro exercício. Vamos lá, o exercício 54. Acho que vale a pena. Tá? O que o exercício 54 nos diz? Ou nos pede? Você tem y como sendo seno de x mais seno ao quadrado de x. Aqui eu devo chamar a atenção de uma coisa. Às vezes eu coloco o arco aqui com parênteses, mas nesse caso aqui, quando não tem dúvida, não precisa se incomodar. Então, tem o y é o seno de x mais seno ao quadrado de x. Sempre lembrar, vamos colocar aqui embaixo, seno ao quadrado de x nada mais é do que uma notação para seno de x tudo ao quadrado. Ok? O exercício 54, ele te dá essa curva, ok? E ele te dá também o ponto P de coordenada 0, 0. Observa que quando o x for 0 aqui, seno de 0 é 0. E aqui também vai dar 0. 0 mais 0 ao quadrado é 0. Ou seja, esse ponto pertence ao gráfico dessa função. Ou esse ponto pertence a essa curva. Obviamente, que o que está sendo pedido aí? A equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Tá? E velha história de sempre, né? Essa reta eu vou chamar de R. Primeira coisa que eu vou escrever, retas que passam no ponto 0, 0. Y menos 0 igual a uma certa inclinação, x menos 0. Aí eu apresentei a equação de todas as retas que passam no ponto 0, 0. Eu só preciso ficar mudando a inclinação. De acordo? Só que agora a pergunta, quem é o M nesse caso? Né? Quem seria o M? Vamos pegar uma outra cor aqui, né? Quem é o M? Então, a interpretação geométrica derivada, né? Esse M nada mais é do que o Y' de 0, ok? Y' de 0, o Y é dado por isso, né? Então, eu vou calcular a derivada com relação a x e aplicar no ponto 0. Agora, como que eu busco as inclinações dessa curva, ou seja, a derivada? Regra da cadeia. Na verdade, a regra da cadeia vai ajudar, tá? É simplesmente aplicar as regrinhas que a gente aprendeu até agora. Então, a derivada aqui, né, o y é a soma disso com isso. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, quanto que é a derivada do seno de x? É o cosseno de x, mais. Agora, eu preciso derivar seno ao quadrado de x, tá? Observa aqui embaixo que seno ao quadrado de x é seno de x tudo ao quadrado. Então, eu posso pegar esse cara aqui e chamar de u, né? Então, como que eu derivo o ao quadrado? 2u vezes u', que é o cosseno de x. Ok? Por que é assim, então? Novamente, eu tenho aqui seno de x ao quadrado. E esse cara aqui, eu escondi ele, como sendo u. Eu preciso derivar isso com relação a x. Como que eu derivo u ao quadrado? 2u vezes u'. Mas quem é u? Seno de x. Se u é seno de x, quanto que é u'? Cosseno de x. Por isso que isso aparece lá. Beleza? Bom, agora, quanto que seria a derivada no ponto 0? Cosseno de 0 é 1. Como seno de 0 é 0, vai eliminar esse cara. Então, 1. Conclusão. A reta que eu estou buscando tem a equação y menos 0, que é y, igual a 1, x menos 0, x. Ou seja, y igual a x. Tá certo? Essa é a reta que tangencia essa curva no ponto 0, 0. Já falei para vocês, né? Um exercício interessante é vocês irem lá no GeoGebra, plotarem o gráfico da curva. Ninguém vai fazer isso na mão, tá, gente? Plotar o ponto, perceber que o ponto está na curva e plotar essa reta aqui, y igual a x. Diz para ele y igual a x. Ele vai plotar e perceba que o serviço foi feito, foi realizado. Beleza? Eu acho então o seguinte, já falamos sobre a regra da cadeia, né? E a regra da cadeia, mais uma vez, tá? Observação.
se eu tiver aqui f bola g, e se eu quiser derivar isso com relação a x, a regra da cadeia diz que a derivada de uma composição, na verdade, é um produto. Qual o produto? Dessa derivada aqui, vezes essa derivada aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? A derivada da f aplicada em g, vezes a derivada da g aplicada em x, tá? Sempre cuidar que a derivada aqui é na variável x, aqui seria na variável da função f, ou seja, seria g, a variável, né? E aqui é x, tá? Tem uma outra notação, que é a notação de Leibniz, né? Aqui é a notação de Newton, isso que eu apresentei para vocês. Se você pegar f bola g, calcular a derivada com relação a x, de f bola g de x, como que a gente escreve, né? Só estou reescrevendo isso aqui, tá? Usando a outra notação de derivada. É a derivada de f com relação a g, aplicado em g de x, certo? Vezes, vezes a derivada de g em relação a x aplicado em x. Ok? Parece um pouco confuso no primeiro momento, mas não é confuso não. Ok? Só para exemplificar, já fizemos isso, né? Se eu tivesse aqui a função seno sei lá, de 3x, quem seria a f nesse caso? A f pequeno é o seno de x. E quem seria g pequeno? É 3x. Se a gente usar a notação de Leibniz aí, eu vou calcular a derivada disso com relação a x, não é? O que a notação de Leibniz fala? Derive a f com relação à variável g e aplique em g de x, não é? Vezes a derivada com relação a x de g de x. Vamos lá. Essa derivada aqui é 3x, né? Sai daqui. Ok? Agora observe que aqui eu tenho f de x igual a g de x. Se eu pegar a borrachinha aqui, o correto mesmo, para as coisas ficarem mais claras, seria colocar aqui f de g igual a seno de g. Então, quanto que é a derivada de f com relação a g? Quanto que seria f' de g? É exatamente o cosseno de g. Então, a gente vai pegar a derivada de f com relação a g e aplicar em g de x. Por isso que é o cosseno de g, só que no lugar do g vai o 3x. Certo? Então, isso aqui é igual ao cosseno de g aí, né? Que é o 3x, vezes a derivada com relação a x da função g, que é 3. Essa função g aqui é a nossa u de antes, tá? Mas a gente gosta muito da função u, de acordo? Aqui eu só quis observar, né? Uma outra notação, certo? E o que a gente aprendeu nessa sessão. De acordo? E agora um último comentário, tá? Lembrando aí da nossa função exponencial. Vamos ver se vocês lembram. Função exponencial é uma função, vou chamar de nome f, cujo domínio são todos reais. A imagem são os reais positivos e para cada x associa a elevado a x, onde esse a é um cara positivo e não é 1. De acordo? Alguns vídeos atrás, lá na seção 3.1, a gente foi lá e tentou calcular a derivada da função a elevado a x. E a gente chegou à conclusão que a derivada da função a elevado a x é o próprio a elevado a x vezes a derivada no ponto zero. Ok? Então, vamos só colocar aqui um desenho do que foi feito, né? Tá? Se você me der um a, vamos supor aqui que eu tenho um a maior que 1, só para dizer que a nossa função aqui é crescente. Certo? E eu chegar aqui e perguntar para vocês, ó, nesse ponto x aqui, quanto que é a derivada, ou seja, quanto que é a inclinação dessa reta tangente aqui? O que essa conta está dizendo é que exatamente essa derivada é exatamente o próprio a na x, nessa altura aqui, porque aqui eu tenho a na x, né? Que é a imagem desse x que foi dado aqui, vezes quem? Vezes a derivada no ponto zero. Ou seja, a derivada no ponto zero é que comanda aí, né? Até por isso que se você pegar o a como sendo e, certo? Nesse caso, a derivada no ponto zero é 1.
E é por isso, então, que a derivada de e na x é o próprio e na x vezes a derivada do ponto zero, que é 1. Ok? Isso que a gente viu alguns vídeos atrás, tá? Agora, eu só gostaria de chamar a atenção de uma coisa, como a regra da cadeia já começa a ajudar a gente, tá? Observe o seguinte, f de x é exatamente a elevado a x, certo? Agora, isso eu posso escrever como exponencial do logaritmo de a elevado a x. Por que eu posso fazer isso? Porque e na x e logaritmo de x são inversos um da outra. Então, aqui o que eu estou fazendo, o logaritmo está pegando o a elevado a x e levando em log de a elevado a x, e a exponencial está trazendo de volta. Então, por isso que esse cara é igual a isso, tá? Agora, propriedade do log, isso é exponencial, né? Esse cara aqui, ele vem aqui para frente, né? Então, exponencial de x ln de a. Ok? Agora, observem que o logaritmo natural de a, que ele depende da base, a base fixa, né? Esse aqui é o número real fixo, ok? Lembrem, como que eu derivei há pouco, por exemplo, e elevado a 2x. Como que foi a derivada disso? Foi o próprio e elevado a 2x vezes a derivada do 2x, que é 2. Então, o que a gente tem aqui é exponencial de x vezes uma constante. Então, eu sei derivar isso. Quanto que seria a derivada, então? Vamos tentar derivar isso aqui, ó. Esse cara aqui vai fazer o papel do meu u, né? Então, quanto que é a derivada de e na u? É o próprio e na u vezes o linha. Agora, esse cara aqui é exatamente o a na x. Vezes... Agora, quanto que é essa derivada aqui? É uma constante vezes x. É a própria constante. Então, aí a gente já ganhou de graça um resultado bem interessante. Se você pegar a função a elevado a x e derivar, quanto dá isso? Dá o próprio a elevado a x, só que vezes o logaritmo natural de a. Ok? Vamos pegar uma outra tela aqui, tá? O que eu acabei de mostrar para vocês usando a regra da cadeia. Se a gente pegar a elevado a x e derivar, esse é o próprio a elevado a x vezes o logaritmo natural de a. Então, esse cara aqui é a derivada no ponto zero, né? Zero. Ou seja, se você tem assim f de x como a elevado a x, o f' de zero é quem? É o limite quando h tende a zero, certo? Vou pegar um vizinho do zero, ou seja, um x vizinho do zero, né? Então, fazer f de x, a elevado a x, menos f de zero, a elevado a zero, que é 1, dividido por... o h que é o vizinho, né? Desculpe. Eu estou pegando aqui a minha variável, aqui o h, né? Então, f de zero, o que é? É o limite. Estou pegando o h perto de zero, então o f de 0 mais h. Vamos fazer o seguinte, para não confundir ninguém. Isso é o f de 0 mais h, menos o f de 0 sobre h. Então, o que eu tenho aqui? O limite, quando h tende a zero. Quanto que é o f de 0 mais h? É o f de h, ou seja, a elevado a h, menos f de 0, que é 1, dividido por h. Tá? Então, isso daqui é a derivada, ó, isso daqui é a derivada no ponto zero. Mas o que a gente acabou de perceber? Que esse cara é o logaritmo natural de a. Perfeito? Então, a gente ganha algumas coisas aqui. Uma delas é a derivada da função exponencial agora genérica. E o segundo é o limite. Vou pegar um x em vez de h, né? Quando x tende a zero, de a elevado a x menos 1 sobre x, isso é um limite bem importante. Isso é exatamente o logaritmo natural de a. Ou seja, isso está dizendo o seguinte, que se você pegar um x perto de zero, esse número aqui se aproxima de logaritmo natural de a. Ok? Até, se a gente quiser fazer comparações com o número e, né? Lembra do limite quando x tende a zero. No lugar do a eu vou colocar o e, tá? É elevado a x menos 1 sobre x. Isso seria o logaritmo, seria o logaritmo natural do e, mas o logaritmo natural do e é 1, ok? Que é exatamente, então, a inclinação da reta tangente ao gráfico de e na x no ponto 0,1.
Perfeito? Então temos algumas coisinhas interessantes aí. Já sabemos derivar a função exponencial também, tá? Só um exercício. Se você tivesse aqui f de x como sendo 3 elevado a x, quanto é a derivada então? Acabamos de ver, é 3 elevado a x vezes o logaritmo natural do 3. Se você tivesse g de x como sendo 5 elevado a x, então g' de x é exatamente 5 elevado a x, logaritmo natural de 5. E agora, só para a gente exercitar o uso aí da regra da cadeia, vamos supor agora que eu tenho uma nova função f, que é exatamente 3 elevado a 2x mais 5. Então, quanto que é a derivada? Então, velha história. Esse cara aqui, eu vou esconder ele como sendo u. Você sabe derivar 3 elevado a u com relação a u? É exatamente 3 elevado a u ln de 3. Só que agora a regra da cadeia me obriga a fazer o linha. Então, esse é 3 elevado a 2x mais 5 ln de 3 vezes a derivada do u com relação a x. Ou seja, a derivada de 2x mais 5 com relação a x, que é 2. Perfeito? Bom, eu acho que esse vídeo ficou longo, tá? Mas essa sessão é uma sessão muito importante, tá? É isso que vocês têm que colocar na cabeça, tá? A gente precisa saber derivar a composição de funções. Por quê? Em essência, a gente sabe derivar as funções elementares. E muitas das funções que a gente trabalha no curso não são funções elementares, mas elas são composições de funções elementares. Então, se eu souber derivar uma composição, seja de quantas funções forem, mas um número finito, né? Se eu souber derivar cada uma delas, eu sei derivar a composição, tá? É isso que a regra da cadeia nos fala, tá? Desculpa, às vezes a gente se enrola um pouco para falar as coisas, tá? Não é o habitual da gente, tá? Mas eu espero que esse vídeo tenha contribuído com algo aí, tá ok? Até o próximo. Na verdade, os próximos 2 vídeos a gente vai usar muito a regra da cadeia, tá ok? Até breve.